pra Lagoa ontem, me tomou uma cachaça de bexiga. Bora lá, gente. Bora voltar. Do morro. Quem é que tá com os microfones abertos, fechar, tá? Para não interromper. Então, voltando aí a conexão e voltando à gravação. Alguém estava falando comigo em relação a... Foi Janaína, não foi, Janaína? Então, foi. Porque essa pessoa fica isolada, ela vai ficar muitas vezes, inclusive até pode ser que fique em UTI, se for muito grave, ela vai ficar em UTI, tá? Se for uma queimadura assim extremamente grave, porque vai ter todo um cuidado. E aí por isso que não pode receber ninguém, tá? Só vai receber a visita no horário de visita, porque a UTI não permite esse acesso, tá? Que fique uma pessoa lá cuidando. Se for uma queimadura de grande porte, realmente fica em UTI, tá? Eu vou chegar já lá para explicar melhor esses cuidados que tem que ter em relação a essas queimaduras de 3º grau, tá? A gente chega já lá. Guarda aí sua dúvida, que a gente vai falar mais. Então, falando da queimadura, né? O que seria uma queimadura, gente? A gente falou da estrutura da pele. Vai ser o comprometimento dessa integridade da pele, ou seja, da estrutura fiel da pele. Ela vai ser queimada, ela vai ser comprometida, a pele não vai ficar mais sendo a mesma, tá certo? Porque houve uma queimadura, tá? Já falamos das camadas da pele que podem ser atingidas, epiderme, derme, hipoderme ou tecido subcutâneo. E aí eu gostaria de trazer para vocês as fontes, né, que são provocadas as queimaduras. Então, essa queimadura, ela pode ter sido de origem térmica? Pode. Qual seria uma queimadura de origem térmica, gente? Por exemplo, alguém dá um exemplo aí de uma queimadura térmica? Ou menino? Tipo, quando a pessoa vai no mar e não usa a proteção suficiente, assim, o protetor solar. Pode sim, né? Pode ser sim. Pode ser esse menininho aqui se queimando no fogo? Pode, não é térmica? Ô, Priscila, e em questão, pode se queimar também, queima com gelo, não é isso? Queima sim. Queima sim. Como é chamada essa queimadura? Térmica também. Não é temperatura? Professora, e quando acontece que a gente vai na praia, que queima muito, como é o nome desse tipo de queimadura? Também, é térmica, está relacionada à questão de temperatura, certo? A térmica? Térmica, exatamente. Aí, qual é os outros dois tipos? Química, que é através de produtos químicos que muitas vezes são corrosivos e acaba queimando a pele. E existe a elétrica, gente, por condução, né, de eletricidade. Por exemplo, já tive um paciente, certo? Um paciente de UTI, como eu já falei para vocês, que foi um paciente de alta... né? Ele estava lá fazendo manutenção de um fio da Coserne e aí ele levou um choque de alta tensão, certo? Então ele teve todo o corpo queimado, toda a estrutura onde tinha pele foi queimada por eletricidade. A gente conseguia visualizar exatamente onde entrou o choque e onde saiu. Então queimou tudo por dentro, tudo mesmo. Então, e sobreviveu? Não sobreviveu. Passou algum tempo, né? Uma semana no máximo, e aí veio a óbito. Mas eu vou falar mais desse caso mais na frente, tá? Quando a gente falar de queimadura de 3º grau, certo? Então, é muito difícil, né, professora? Quando tem uma queimadura assim, com essa extensão, com essa gravidade, de se recuperar. É bem complicado mesmo. Vou botar aqui, ó. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Ô, Priscila, a úlcera por pressão que vem desse cara, ela é um tipo de queimadura, né? Assim, tipo,
porque no contato com diretamente, ela forma o esquenta, Sim. fica vermelhinho, vira Vira bolha, bolha. estoura, vira a úlcera, né? Não é isso? Isso pode Eu sim. levo um tipo de queimadura, isso aí, sabia? E é a queimadura térmica, né? Por o atrito, ter o atrito com o colchão ou com, enfim, com a superfície. E aí vai gerar um calor. Esse calor vai prejudicar a integridade da pele, formando bolha. Essa bolha, ela estoura e acaba atingindo outras camadas da pele. Certo? É verdade. Perfeito. O meu esposo, Priscila, ele sofreu, quando ele era vivo, ele sofreu uma queimadura no dedo do pé, fazer como diz o ditado do pobre, o dedo é o primeiro do pé, aí nós já temos essa região na lateral. Qual é o nome dessa região? Foi mesmo nessa região, ele passou 6 meses para ficar bom. Mas eu sofri tanto com isso, mas consegui. Ele fica bom. Minha filha abriu que ele tomava uma injetável. Eu não sei se essa injetável era anti-inflamatória, enorme, a seringa. E foi através de dentro dessa enfermidade, ele tomando essa injetável, que deu certo para ir cicatrizando. Entendi. E quando ele saiu, uma amiga minha, que é enfermeira, hoje ela é aposentada, ela passou uma pomadinha, Iruxol. Eu não sei se você conhece essa pomada. Sim. Foi com ela que eu terminei o tratamento, mas eu sofri. Minha filha, foi queimadura de fogo, viu? Quase que ele perdia completamente o pé. Mas graças a Deus, Deus tomou a frente, mas eu sofri. Que tipo de queimadura é essa, hein? Vamos lá. Você que vai me dizer que tipo de queimadura é essa quando a gente conseguir visualizar os 3 graus. Aí você vai me dizer qual é a queimadura. Você mesmo vai identificar, tá certo? Então vamos lá. Vamos entender qual seria o grau dessas queimaduras. Qual que vocês acham dessas 3 imagens que é a queimadura de primeiro grau? A primeiro grau pode ser aquela a menor. Essas 3 imagens aqui, ó, que eu tô passando o mouse. Essa ou essa? Priscila, eu não estou vendo a imagem. Eu também não estou vendo, não. Eu também não tô vendo, não, É professora. porque caiu a internet naquela hora e deixou de passar o slide. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, só para voltar aí, que vocês não estavam vendo a internet, né? Existe a queimadura térmica, a química e a elétrica. A térmica representada aqui, ó, pelo menininho, né? Se queimando aí com fogo. Tem essa aqui que também retrata bem, né? Aqui a química, com produtos químicos que são corrosivos. E a elétrica, né? Que é por alta tensão aí, fios condutores de energia, tá certo? Então, no caso, a dele pode ter sido a térmica, né? Tá com ruído, eu não tô conseguindo ouvir, gente. Ele queima... No caso, a dele foi a térmica, que foi fogo. Isso, é térmica, tá? Então, vamos lá. Voltando aqui para a questão dos graus de queimadura. Quando a gente fala em grau de queimadura, a gente vai falar de profundidade, certo? O que é profundidade? É a profundidade mesmo que foi atingida, ou seja, as camadas da pele que foram atingidas. Então, se foi atingida só a primeira camada da pele, seria de primeiro grau. Então, qual dessas 3 imagens você acha que é a de primeiro grau? Vocês acham? A segunda. Essa segunda? aqui? A do sutiã. A de biquíni, a marquinha de biquíni. Isso. Então, a marquinha do biquíni, o que é que aconteceu? Eu não estou vendo a imagem, viu, Priscila? Então a marca do biquíni é que é do Foi primeiro da grau. praia. Isso. É da praia, aquele mundo do sol da praia, não é isso? Exatamente. Então, gente, fique bem claro, tá?
a insolação, ela causa queimaduras. Gente, precisa fechar o áudio aí, tá com ruído. E aí interfere. Professora, Oi. sou eu, Maria. Certo. Eu já tive queimaduras assim, igual a dessa da Imagem. primeira, que é a queimadura do primeiro grau, não é isso? Isso. Pronto. Hoje em dia, pronto, meu crio teve bolha, esse tipo de coisa. Tem hoje em dia que as pessoas, às vezes até brincam, dizem, Maria, porque tá bom de levar um solzinho, não sei o quê, ser muito branca. Mas ninguém sabe o que eu passei, porque até hoje eu tenho trauma de sol. Eu ando só com guarda-chuva, guarda-sol. Pronto. Por causa que eu fiquei assim, igual essa moça. Você vai guardar essa informação que eu vou falar logo agora em seguida, tá certo? Ok. Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai associar a aula passada com a aula de hoje. Vai linkar as duas aulas, certo? Esse caso aqui dessa mulher que tá com a marca do biquíni e tá super vermelha, né? Isso é caracterizado uma queimadura de primeiro grau. Quais são as características de uma queimadura de primeiro grau? O que é que vocês podem me dizer só olhando para essa imagem? Como é que vocês caracterizam essa queimadura de primeiro grau? Só olhando para essa imagem. Pode dar um câncer de pele, né? Do jeito que tá. Certo, mas aí eu tô perguntando quais são os sintomas, quais são as características da queimadura de primeiro grau. Pode realmente, o que você falou tá certo. Arder. Vai arder aí. Ardência, vermelhidão. Gosta muito, viu, professora, também? Dou ao tocar. O que mais? Só dou. Quando toca já Dor. dói. E vai escamar um pouquinho, né? Sem bolhas. Sem Vai trocar de pele igual de cobra. Vamos lá. Professora, e esse bronze que o pessoal faz artificial? Vamos lá, vamos um de cada vez. Vou falar de tudo que vocês estão me perguntando, não se preocupe. Mas a primeira coisa, vamos caracterizar a queimadura de primeiro grau, porque isso cai em prova, a gente precisa deixar bem claro, tá? Queimadura de primeiro grau vai ser o quê? Quais são os sintomas? Quem lê aí no livro? Vamos lá. Na página 52, onde tem profundidade da queimadura. Lesão apenas de que camada, gente? Epiderme. Epiderme. Então, que fique bem claro. Só tá atingindo a primeira camada da pele. Vocês conseguem ver aí alguma abrasão, algum ferimento? Não, né? Só atingiu a camada da pele. Vai ter o quê? Vocês me falaram todos os sintomas. Sensibilidade, ardência, dor, vermelhidão. Incômodo, né? Oi? Incomoda muito. Incomoda. Então, ó, o que tem no livro. Hipersensibilidade. Hipersensibilidade, gente, essa dor, né? Essa sensibilidade que vai... Qualquer coisinha que você toca já está muito sensível, né? Assim? Então, rubor. Quem quiser colocar aí no livro, né? Identificando o significado de rubor, é vermelhidão. Tá? Vão acompanhando. Por isso que é bom estar com o livro, que a gente vai colocando todas as observações. Rubor, vermelhidão, tá? Dor ao toque, edema leve, tá? Um inchaço leve. Aí grifem aí no livro de vocês, sem bolhas. Mas pode estar descamando aí em torno, né, de 4 a 6 dias. A descamação, gente, é diferente de bolha, tá certo? Já o segundo grau, gente, já vai ser diferente. Vai ter os mesmos sintomas, porém vai ser acrescido o surgimento de bolhas. Então, Priscila, como é que eu identifico uma queimadura de primeiro grau e uma queimadura de segundo grau?
sempre a queimadura de segundo grau vai ter presença de bolha. Por quê, Priscila? Porque se você forma uma bolha, abaixo dessa bolha vai ter que tecido. A derme, exatamente. Então, quais são as camadas da pele que são prejudicadas aí no de segundo grau? Epiderme e derme. São as duas camadas da pele que são atingidas aí. Então, ó, lesão na epiderme e na derme, com muita dor por conta da irritação das terminações nervosas. Lembra que eu falei a vocês lá no início da aula que tem terminações nervosas? Vocês lembram disso? Então, voltando aí. As terminações nervosas, por isso que vai estar lá uma hipersensibilidade, vai ter muita dor por conta dos terminadores, né? E essa restauração da lesão ocorre de 7 a 21 dias. Então, ó, no livro de vocês vão grifar aí onde tem presença de bolhas. Certo? Professora. Oi. A minha filha, que era a Gabriele, hoje ela tem 11 anos. Certo. Ela estava com 2 anos e 8 meses. Infelizmente, pelo acaso, eu derramei café nela. O café estava no fogo. Sim. Ela estava por trás de mim e bateu em mim. Aí a chaleira do café derramou nas costas dela. Certo. Aí, na hora, eu fiquei sem ação. A minha irmã pegou ela e jogou ela dentro da pia. Sim. Assim que aconteceu a queimadura, a minha irmã jogou ela dentro da pia. No que a minha irmã jogou ela dentro da pia, o couro dela ficou dentro da pia. Sim. Assim, foi uma coisa muito feia, um negócio muito desesperador. E assim que aconteceu, eu já levei ela para o hospital. Aí, quando eu cheguei na culpa, aí enrolaram ela com um pano molhado. Sim. Também não lembro o que era. E eu fui diretamente para o Alfredo com ela, fiquei na parte do CTQ com ela. Sim. E ela passou 11 dias lá. Aí o médico falou que a queimadura dela, que foi nas costas, que até hoje ela tem um mapa nas costas, pegou nas costas, na bunda, no braço, até hoje ela tem as queimaduras. A marca, né, da queimadura. E o médico falou que foi queimadura de segundo e terceiro grau. O médico queria até tirar, assim, pele para colocar na parte das costelas, que foi a parte que foi mais afetada. Sim. Mas, graças a Deus, não precisou. Professora, mas eu passei um perrengue com ela, viu? Para ela tomar banho, a médica tinha que dar anestesia geral. Para ela poder tomar banho, porque ela não aguentava. E foi uma coisa desesperadora. A bunda, na parte do bumbum dela, ficou com aquelas 2 bolhas enormes. A única parte que ficou. As 2 bolhas enormes. E eu querendo estourar, o médico não pode estourar. Vamos estourar, não vai. E findou não estourando, ficou por si só. Pronto. Mas uma coisa desesperadora, meu Deus do céu. Perfeita a colocação aí do seu exemplo para a gente analisar, tá certo? Então, sim. Só eu vou deixar. Oi. Professora, minha irmã, logo antigamente, ela teve uma queimadura muito forte. Ela queimou em gás de avião. Quando a gente não tinha energia, aí tinha lamparina. Aí minha mãe foi botar o gás de avião na lamparina e pegou no rosto dela. Sim. Aí ela queimou o lado da orelha todinha e a minha mãe abria o buraco do vidro dela com o cotonete. Sim. Ela ficou com um maior e outro menor. Aí essa daí é que tipo de queimadura? Vamos lá, vocês que vão me dizer. Deixa eu terminar, que aí vocês que vão classificar. Quais são as queimaduras aí? Vocês vão conseguir dizer quais são as queimaduras. Deixa eu só terminar, que aí vocês conseguem fazer essa distinção, tá? Vamos lá. Só recapitulando, a de primeiro grau atinge apenas que camada da pele? A derme. Não entendi a pergunta. Epiderme.
Epiderme. A queimadura de primeiro grau atinge apenas que camada da pele? Epiderme. Epiderme. Quais são os sinais e sintomas? Vermelhidão, Vermelhidão, calor, rubor, calor. Isso. E rubor e calor. Hipersensibilidade. E dor. Isso, perfeito. E a de segundo grau? Epiderme. A epiderme. Que é o rubor. Epiderme e derme, tá? Vai ter o rubor, calor. A diferença é da bolha, né? Que já agride a pele. Isso. Agride com mais intensidade. E aí, qual é a diferença? Vai ter o acréscimo da derme e vai ter o acréscimo da bolha. Essa é a diferença da queimadura de primeiro grau para de segundo grau, certo? Queimadura de terceiro grau. Gente, essa situação que vocês estão vendo aqui, essa estrutura é o osso que eu tô passando o mouse. Então, é um dano super agressivo, onde vai atingir todas as camadas da pele, podendo chegar até os ossos. Eu diria que, se possível, eu diria que era 4º grau, né? No caso disso aí. Sim. Porque passou do músculo, né? Músculo. Exatamente. A gente pode considerar também, tá, Marilene? E aí, porque assim, nem toda literatura classifica 4º grau. A nossa literatura do livro de vocês vai até o 3º grau. Priscila? Oi. Priscila, meu amor, eu vou só tomar aqui um cafezinho que eu cheguei agora do médico, porque senão minha diabetes pode baixar demais. Certo. Tá certo? Mas eu tô assistindo a aula, tá? Enquanto isso, eu deixo minha neta acompanhando aqui comigo, tá, amor? Tá certo. Então, vamos lá. Vamos fechar os áudios só para não ficar com ruído, que tá atrapalhando até pra gente ouvir, tá? Então, na nossa literatura do livro, vai até 3º grau. E aí... Marilene, não está errada a sua colocação, tá certo? Só que tem algumas literaturas que podem chegar até o 4º grau e tem outras literaturas que são a maioria, que é a de 3º grau, tá certo? No nosso livro, a de 3º grau, ela vai atingir as 3 camadas da pele, que é epiderme, derme, tecido subcutâneo, podendo chegar até o osso, tá? E quando chega até o osso, gente, você sabe que vai acometer aí a estrutura muscular e tendões, de repente até tendões mesmo. E pergunta, essa pessoa vai sentir muita dor ou pouca dor? Pouca. Não, pouca dor. Não vai sentir dor, não. Não vai sentir muita dor, pouca ou nenhuma dor. Vixe Maria, Priscila, esse negócio feio, desse tamanho aí, horrível, chegando até os ossos, a pessoa vai sentir pouca ou nenhuma dor? Verdade. Lembra que eu falei para vocês que tem a questão das terminações nervosas na nossa pele? Tem as terminações nervosas que faz com que a gente tenha sensibilidade de dor. Se foi queimada, essa questão que a gente faz com que a gente tenha essa sensibilidade. Se foi queimada, a gente não vai conseguir sentir dor. Vocês concordam comigo? Eu não vou ter mais essa sensibilidade. Então, por isso, gente, isso é questão de concurso, tá? É pegadinha. Muita gente acha que por ser uma queimadura muito agressiva, a pessoa vai sentir muita dor. Tá? Não, no caso aqui eu diria 4º grau, que aí na literatura é 3º grau. Isso. Porque para mim, até 3º grau você ainda sente a dor. Mas quando chega no 4º grau, mais ou menos, que chega no osso, aí já tá tudo queimado ali, realmente aí não dá para sentir. Toda a sensibilidade. Isso. E aí, gente, é muito importante a gente ter atenção a esse detalhe, porque pode ser a pegadinha aí de uma prova, não pode? As pessoas acharem que pode sentir dor e aí não sente dor, tá certo?
Então, vocês conseguiram compreender aí, sabem hoje diferenciar uma queimadura de primeiro, segundo e terceiro grau? Sim. Aí me diga uma coisa. Aquelas pessoas que me perguntaram quais seriam as queimaduras. Ana Cláudia disse, minha irmã, acho que foi irmã, sofreu uma queimadura na orelha. Aí você vai analisar. É uma queimadura de primeiro grau? É uma de segundo grau ou de terceiro grau? O que é que você acha? Ana Eu Cláudia? acho que é de terceiro grau. Pronto. Porque queimou tudo. Queimou tudo. Então, pronto. A gente já considera aí uma queimadura de terceiro grau. Acho que foi Camila, não foi Camila que falou da filha? Foi Camila que falou da filha, que disse que teve de segundo e de terceiro grau. Qual seria a parte que Camila falou? Se eu não me engano, foi Camila. Que Camila falou que estava apresentando uma situação e outra apresentava outra situação. O que é que vocês, com a fala de Camila, qual era a parte que era a queimadura de segundo grau e qual era a parte que era de terceiro grau? Quem lembra aí da fala de Camila? A do segundo grau foi a parte das bolhas que ela falou. Isso, que foi na região das nádegas, né? Do glúteo. Isso. Na região do glúteo, tá? E aí, a outra parte... Foi quando ela perdeu a pele que teve que... fazer um enxerto, né? Com o tecido de outra parte do corpo. Muito bem. Tá vendo como agora vocês já conseguem identificar? Falando, teve outra pessoa que falou que sofreu uma queimadura de primeiro grau por insolação. Não foi isso? Teve alguém no começo da aula que falou da insolação, que se bronzeou demais. Na verdade, não se bronzeou, se queimou, né? Literalmente. Foi Maria. Pronto, Maria falou aí da queimadura dela de primeiro grau. Gente, qual é o grande perigo, né, da queimadura? Porque pode levar à desidratação, gente. Então, uma insolação dessa, que é uma queimadura de primeiro grau, ela pode levar à desidratação. Por exemplo, meu filho, certo? Vou dar um exemplo, sempre eu dou um exemplo de casa, para vocês terem referência. Meu filho foi com a avó, né, tomar banho de praia. E aí, eu já saiu de casa com protetor solar, que é o correto, certo? Ele levou a camisa de proteção dentro da bolsa, porque eu não sabia se ele ia direto para a praia ou não, enfim. E aí, orientei ele quando ele fosse para o mar, só que ele era menorzinho, tá? Pequenininho mesmo. Quando ele fosse para o mar, ele teria que colocar a camisa de proteção e passar mais ainda o protetor solar, antes de passar, colocar a camisa de proteção. Porém, aconteceu uma situação muito complicada, né? A avó dele descobriu que um parente tinha falecido e acabou ficando transtornada, atordoada, e acabou esquecendo de botar a camisa de proteção solar no menino, certo? E quando ele chegou em casa, ele estava com insolação. Gente, de fato, ele teve uma insolação que chegou ao ponto de vomitar. Ele vomitava em jato, tá? Lembra que eu falei que o vômito pode causar desidratação? E foi tão rápido os episódios de vômito que só o tempo que levou dele de casa para o hospital, ele já chegou a desidratar, certo? Então, por isso que eu estou querendo falar para vocês. Desidratação é algo que tem que ser tratado com emergência, porque senão pode levar a óbito. Então, uma insolação da vida, você está lá na praia, pode virar um caso grave. Ele não teve bolhas, então a gente considera aí uma queimadura apenas de primeiro grau. Só que vocês estão vendo que uma queimadura de primeiro grau pode se agravar no sentido de levar uma desidratação. Até mesmo pode levar ao caso de um câncer de pele, como vocês mesmos relataram aí.
tá certo? Então tem que ter muito cuidado, gente. A gente não deve estar indo para a praia para não passar protetor solar. Tem que passar. Muitas mulheres deixam de usar o protetor solar para usar o bronzeador. O bronzeador não tem fator de proteção. Então, quanto mais branquinha a pele, maior o fator de proteção tem que ser. Porque quem tem a pele mais escura, ele já tem um fator de proteção natural, que é a melanina. A melanina, ela já protege mais a pele, certo? Então, quem tem a pele mais escura, ela vai ter uma proteção maior do que quem não tem a pele tão escura. Então, fica esse alerta aí, esse cuidado em relação a uma insolação e levar a desidratação, tá certo? Alguém falou aí nos cuidados, né? Chegou lá, tinha que já foi envolvida por uma toalha molhada. E aí, o que é que vocês acham? Se acontecesse do paciente de vocês ter uma queimadura, Marilene, fique caladinha. Marilene já tem um conhecimento, vai ficar caladinha agora. Quem teve uma situação de queimadura aí, caiu água quente, caiu um produto químico, caiu alguma coisa. Qual desses produtos alguém já utilizou, né? Vamos lá, vou listar para vocês. Óleo de cozinha em cima da queimadura. Eu já passei em mim mesma. Pronto. Pó de café. Danou pó de café em cima. Vicky, né? Não, só o óleo mesmo. Pasta Manteiga. de dente, manteiga, não é assim? Um gel para acalmar a pele. Pomada. Aloe vera. Exatamente. Bezevita é boa também, não é? Como é? A pomada Bezevita. Vamos lá. E aí? O que é que vocês utilizariam na queimadura como primeiro socorro? A vítima de vocês sofreram uma queimadura térmica. E aí vocês... Professora, a minha filha, ela se queimou no fogo. Ela teve o braço dela na queimadura de primeiro grau. Eu só fiz passar, comprar para ela foi o óleo de girassol. Certo. Vamos lá. Eu só lavei com soro e passei o óleo de girassol. Priscila, mas parece que quanto a gente passa mais as coisas, mais dói. Pronto. Ontem mesmo eu fui inventar de fazer um caramelo. Fui fazer um caramelo, aí eu cheguei e fui a tonta, né, aqui, foi meter o dedo pra saber se já tava bom. Aí queimou. Aí queimou meu dedo. Chegou a ter Mas bolha? assim, a minha filha, não chegou a ter bolha, mas ficou bem vermelho. Pronto. Aí enfiei, sabe aonde? No gelo. Mas mesmo assim é que doía mais. Vamos lá. Então, gente, vamos ouvir o que é que vocês utilizariam, tá? Já vi que utilizaram óleo. Alguém já utilizou pasta de dente? Não? Ninguém? Sim. Sim. Sandra já usou pasta de dente. Pó de café. Alguém já utilizou pó de café para cicatrizar? Oi, dona Helene, bom dia. Tudo bem? Vamos lá. Alguém tá Oi, dona Helene, bom dia. Quem é que tá falando comigo? Acho que é no telefone, né? Maria Livramento. Gente, então vamos lá. Prestem atenção, pelo amor de Jesus Cristinho. Acabou essa história de passar o que vocês imaginam aí, né? Isso não existe, tá certo? De estar passando qualquer coisa. O que é que a gente tem que entender? Se for queimadura, gente, o que é que eu devo fazer imediatamente? Colocar a parte do corpo que foi queimado debaixo de água corrente por 15 minutos. Priscila, não tenho água corrente. Não tenho como uma torneira para colocar. Pega um copo de água do vizinho, joga em cima. Ah, não tem um copo de água. Pede um pano molhado.
Pede um balde de água. Gente, por quê? Por que vocês acham que tem que ser a água? Se é algo que está queimando, como já está falando, queimadura, a gente precisa fazer apenas o quê? Resfriar o local. Quanto mais coisa, olha, se você bota óleo de cozinha, você vai terminar de fritar o braço. Vai terminar de fritar. Porque, me diga uma coisa, se é para resfriar o local, se você bota óleo de cozinha, vai terminar de... vai resfriar? Não, vai fritar. E o soro, professora, é recomendável o soro? O ideal é que seja a água corrente na hora que você queimou, certo? Água para resfriar o local, certo? Aí, quando tá se falando de limpeza, quando tá falando de tratamento, é outra coisa. Mas na hora da queimadura, o que é que tem que fazer? Resfriar o local. Estão ouvindo? Tô ouvindo. Pronto. Então, queimadura... Não, eu perguntei porque uma vez eu fui no médico com meu sobrinho queimado e ele perguntou na hora o que a gente colocou. Realmente, a minha tia, mãe dele, ela botou ele debaixo do chuveiro. Só que ele disse, agora vamos fazer o tratamento com o soro. Por isso que eu perguntei. Pronto. Porque qual é a medida imediata de primeiros socorros? Resfriar o local. O tratamento aí é outra história, tá? O tratamento é outra história, porque dependendo da lesão, de como é que tá lá, a gente vai tratar aquilo ali. Ah, eu posso colocar um óleo de girassol depois para ajudar na cicatrização? Posso, até posso, mas no momento da queimadura, eu preciso... Só coisa fria, que é a água. Exatamente. Mais nada, pelo amor de Jesus Cristinho. Marilene, pode falar. Tá liberada. Que é pra não estragar. Eu só fiquei rindo na parte do óleo de comida, entendeu? Gente, eu vou dizer uma coisa a vocês. Eu já peguei paciente com óleo de comida, pó de café. Olha, parecia um bolo que iam fazer. Aí o que é que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser muito pior, o sofrimento vai ser muito maior. Por quê? Porque quando ela chegar lá no hospital, vai ter que retirar tudo isso. Vai fazer uma raspagem nisso aí. Para retirar o pó, para retirar o óleo, para retirar tudo. Porque isso pode estar ocasionando até mesmo uma infecção. E aí é pior a situação do paciente. Então, aprenderam, né? Queimadura térmica, queimadura química, lava, gente. Vai lavar. Eu vou detalhar um pouquinho mais sobre a queimadura química, tá? Então, ó, não é indicado passar pasta de dente, pó de café, nem um sarapatel desse que vocês utilizam. Não pode passar. Queimadura leve, né? Se foi uma parte pequena do corpo que foi atingido, água corrente ou dentro de balde com água fria, né, limpa, e compressas, eu também posso utilizar compressa. Naquele caso que eu falei do meu filho, que estava com insolação, o que é que eu fiz? Gente, eu envolvia ele com a toalha molhada, o tempo todo eu envolvia ele com a toalha molhada. Era impressionante, poucos minutos depois a toalha já estava seca. A temperatura tão elevada que estava do corpo dele, né? Porque fica quente mesmo quando está com insolação. Então é interessante a gente estar colocando essa toalha, né, para envolver aí e estar fornecendo, né, uma diminuição dessa temperatura. Se for uma queimadura de grande extensão, né, que teve várias partes do corpo queimadas. Primeiro, eu gostaria de uma observação, tá? Se for uma queimadura onde a pessoa caiu, por exemplo, uma queimadura de choque elétrico. Não pode acontecer dela estar lá em cima numa escada e de repente teve uma condução lá de eletricidade muito alta, uma descarga elétrica e o paciente caiu no chão. Liga para a SAMU e não chega nem perto. Nem perto.
Por quê? Porque tem carga elétrica lá no paciente. E outra questão é uma suspeita de lesão cervical. Gente, se teve queda, ela pode ter fraturado algum osso, alguma coisa que pode pôr em risco a vida dela. Certo? Então tem que ter esse cuidado. Tem que isolar o local e pedir para alguém ligar para a SAMU e enquanto você afasta todo mundo de perto. Exatamente. Fica um arco de eletricidade no paciente, que é muito perigoso, tá certo? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Mas, se não foi uma situação de choque elétrico e que a pessoa... você viu que não foi uma queda, que não tem suspeita de lesão cervical, a gente pode estar elevando os membros inferiores, tá? Para evitar choque. O que é esse choque? Não é o choque elétrico, não. É evitar um problema na circulação, tá? Porque às vezes pode acontecer do sangue não circular e não chegar oxigênio lá no cérebro. Então, eu elevando os membros, eu posso estar facilitando o retorno sanguíneo aí, certo? Cuidado, gente. Tem gente que tem uma situação, assim, delicada de repente, a pessoa sofreu uma queimadura e quer tirar a roupa do paciente. Às vezes, a roupa tá grudada na pele. Quando arranca a roupa, arranca a pele, arranca tudo. Então, tem que ter muito cuidado na hora de estar manuseando. Da mesma forma que a colega falou que colocou a filha dentro da pia e a pele ficou lá colada na pia, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado. Tem que ter muita delicadeza na questão de prestar socorro, certo? Se for uma situação de queimadura química, aí eu vou olhar para vocês, porque isso acontece muito. Vamos lá, vamos supor que caiu um produto químico no olho, tá? Qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Limpar com água ou com algum produto. Exatamente, seria o ideal limpar. Professora, mas qual é o impulso? Esfregar o olho na mesma hora. É um impulso que a gente tem. Gente, pelo amor de Deus, se você puder segurar as mãos da pessoa que sofreu esse acidente, segure. Porque quanto mais ela coçar, maior vai ser, né, a queimadura, a irritação, a corrosão, tá? Então, ela pode perder aí a retina, pode perder muita coisa da estrutura do olho, pelo simples fato de estar coçando. Certo? Então, o ideal é que a gente coloque água corrente aí nesse olho para estar eliminando essa questão do produto químico, né? O soro serve na hora? O soro fisiológico? Pode ajudar sim, principalmente se ele tiver resfriado. Posso colocar uma gaze molhada no olho depois, tá? Para estar ajudando isso aí. Certo? O ideal é que sempre a gente coloque aí água corrente para estar eliminando, tá? O ideal é água, porque a gente não tem nenhum produto químico envolvido aí, certo? Se for no corpo, retirar a roupa o mais rápido possível, porque muitas vezes a substância cai na roupa e para que não dê tempo ela pegar na pele, chegar na pele e se espalhar pelo corpo todo. Então, a gente precisa retirar essa roupa o mais rápido possível para evitar que essa substância se espalhe, tá certo? Coloquei aqui alguns exemplos de queimadura térmica, a gente colocar compressas molhadas no olho, né? Queimadura química, jogar, né, a água, lavar os olhos com água corrente. A gente pode fazer a técnica do envoltório com compressas molhadas, pode ser um balde com água limpa, né? Pode ser a compressa, como eu falei com vocês, mas sempre tá colocando a água para resfriar o local ou para lavar mesmo, certo? Primeiro de tudo, a gente tem que identificar a queimadura e o grau de queimadura para poder
fazer esses primeiros socorros. E aí, Porque principalmente... terceiro grau, eu acho já ideal levar para o socorro. Direto para o hospital. Entendeu? Geralmente, as queimaduras mais leves, né, que a gente consegue fazer assistência em casa, né? Que é uma queimadura no ferro, a queimadura na pranchinha, a queimadura... bati, coloquei a mão na água quente, então esses são os primeiros socorros. Se for uma queimadura grave, gente, aí a assistência tem que ser especializada. Não dá, até porque envolve outros sintomas, né? Vai desequilibrar todo, né, o corpo, vai ter retenção de líquido, pode ter infecção. O paciente muitas vezes precisa realizar desbridamento, que é a retirada do tecido morto para poder cicatrizar. E tudo isso é feito no centro cirúrgico, tá? Marilene me antecipou, mas foi muito válido aí. Que lembra que eu disse assim, vou guardar o caso do paciente grande queimado, que foi lá por queimadura de choque elétrico. Vocês lembram que eu falei no início da aula? Pronto, esse meu paciente, ele ficou no estado gravíssimo. Toda a estrutura abdominal dele foi prejudicada, tá certo? Porque o choque realmente passou de um lado a outro, a corrente elétrica. E aí, o banho dele era realizado 2 vezes na semana, lá no centro cirúrgico, onde ia toda a equipe médica, todo acompanhado, tinha que ter anestesia geral. Ele estava em coma induzido pelas dores, né? Porque, querendo ou não, é uma queimadura de 3º ou 4º grau, como queiram classificar, né? Mas que causa dor devido às complicações, tá? Não que ele vai sentir a dor no local, vai perder a sensibilidade no local, mas ele vai ter toda a estrutura do corpo complicada. Para vocês terem noção, ele estava em coma induzido, mas ele agonizava. Ele gemia, ele agonizava, mesmo em coma induzido. Ele ficou 3 vezes o peso dele, né? O peso dele ficou o triplo, de tanto edema que juntou muita retenção de líquido, né? E não tinha quem chegasse perto, podre, o tecido morto, né? Podre mesmo, podre. E era uma situação muito triste. Então, assim, para vocês terem noção como é algo grave, que pode levar muito rapidamente a óbito, pode ter hemorragia, né? Choque hipovolêmico, que é hemorragia. Pode ter vários outros tipos de choque e aí trazer a questão do óbito. Então, é uma queimadura grave, gente. Não tem que ficar tentando fazer o bolo sarapatel em casa, não. Vai direto para o hospital. Até porque, lembrando que o paciente pode ter uma parada cardiorrespiratória e que precisa da assistência especializada. O paciente pode vir a ter uma parada, né? Então, vocês precisam recorrer sim ao hospital. Alguém ia falar alguma coisa? Uma das piores dores que existe para mim é a da queimadura. É muito tremenda, sabe? Uma dor muito triste mesmo. Você teve queimadura? Um sofrimento. Não, eu já tive queimadura, mas eu tive uma pequena queimadura e eu sofri, imagino que tem uma grande queimadura. É verdade. É um sofrimento muito grande, gente. Eu passo aqui no meu seio, olha, pequena mesmo. Virou bolha e tudo. E aí, quer dizer, eu passei a mão na hora, assim, na hora veio, arrancou a pele. Aí aquela coisa, eu cuidei em casa, assim, mas eu sofri tudo que a blusa batia, tudo que batia doía. Imagina que todo queimado, criança que sofre queimadura na residência, no fogão com água quente, né? Eu fico imaginando o sofrimento. Marilene, você trouxe uma questão aí que me fez lembrar para repassar para os alunos. Até agradeço. Quando você falou da bolha, né? Que formou uma bolha que arrancou a pele.
é uma coisa muito errada que os alunos, vocês, quando aprendem, ou as pessoas mesmo que não têm o conhecimento, querem fazer, é estourar a bolha, né? E assim, se vocês puderem não estourar, não estourem, porque querendo ou não, é uma pele que acaba protegendo, certo? Então, a partir do momento que você tira a pele, aquela bolha, a pele que formou a bolha, vai deixar mais exposto, vai deixar mais vulnerável. Lembra que eu falei que é proteção? Então, fica mais vulnerável. Ah, Priscila, mas a enfermeira estourou a minha bolha. Sim, a enfermeira tem a técnica correta de secar a bolha, tá? Com a seringa, com a agulha. E aí não vai deixar aquela bolha exposta, sem tecido. Ela seca e aí vai tratar, tá certo? Diferente de vocês querendo estourar a bolha e ficar lá o tecido exposto, né? A segunda camada lá exposta. Trazendo uma hipersensibilidade, muita dor, como Marilene mesmo falou aí, que a Ave Maria não aguentava nem chegar a blusa perto, porque estava super sensível, porque a pele saiu, não é verdade? Então, ela vai ter uma hipersensibilidade, como a gente mesmo falou, certo? Então, tem que ter esse cuidado, por favor. Então, tem no hospital... Existe o tratamento, né, que vai limpar com água, pode limpar com soro, clorexidina, aí vai depender lá da assistência, certo? Eles usam muitas vezes antimicrobiano tópico, que é um antibiótico no local, tá certo? Que é para evitar uma infecção. E a pomada que é mais utilizada é sulfadiazina de prata, a 1%. Gente, eu não estou dizendo que é para vocês utilizarem isso, não. Isso aí quem vai decidir é o médico, tá certo? Eu só estou dizendo que existe esse tipo de tratamento. Até porque não é para vocês estarem comprando pomada que é antibiótico. Priscila? Oi, Sandra. A minha internet está só caindo, que eu estou viajando, estou no ônibus e minha internet está só caindo. Se cair, eu não vou poder mais entrar. Tá certo. Viu? Daqui um tempinho vai cair, eu não vou poder mais entrar. Tá certo. Pessoal, me lembre aí de colocar a presença em Sandra. Mas eu vou lembrar, Sandra. Vai dar certo. Tá certo, tá bom. Até cair eu vou ficar aqui. Tá viu? certo, meu amor. Deixa eu ver se alguém falou comigo aqui no chat. Pronto. Vamos lá. Então, o curativo, tá? Isso quem vai decidir é o médico. Mas geralmente... Quando é uma queimadura de 3º grau, tem que estar na assistência médica para realizar o desbridamento, que é a retirada do tecido morto. E aí ele tem que ser medicado, vai ter que repor líquido através de soro, vai tomar analgésico, vai tomar muitas vezes anestésico para conseguir realizar alguns procedimentos. E é aquela questão que... Marilene estava falando, tem que ser uma assistência mais especializada, não adianta a gente querer ficar tratando em casa, até porque nenhum de vocês são socorristas, né? Vocês têm noções básicas, mas vocês não têm um curso de socorrista para estarem fazendo esse tipo de procedimento. Mas hoje... né, eu acredito que depois da aula, pelo menos o que não fazer, vocês aprenderam. Pelo amor de Deus. Eu não quero mais ninguém passando pasta de dente, ninguém passa... Bote pele de tomate em cima dessa queimadura, que no instante sara, né? Assim que dizem? Pele de tomate, que é para tratar. Aí é pele de tomate, aí o tomate tá lá cheio de bactéria. Menino, vai dar um negócio muito bom, não vai? Ai, professor, sei não. Mas a gente faz o que o povo diz. Aí o povo traz as coisas, ó, lá de vovó. Vovó dizia que tem que passar pó de café em cima. E assim vai, né? E aí, mas a pele de tomate, Priscila, que eu fiquei sabendo, é para estourar o olhinho de ferida, como aquele cabeça de prego. Vocês são uma figura, né?
Pois é, eu já vi gente utilizando para cicatrizar, viu? Eu já vi gente utilizando. Professora, mas tem minha avó sempre usava na gente a pele de tomate para furunco. E no outro dia realmente amanhecia todo murchinho mesmo, o olhinho estourado, saia fora. Isso aí eu lembro. É porque amolece. É porque, gente, vamos lá. Tem um monte de áudio aberto, eu não estou entendendo nada. Tá uma agonia. Peraí, vamos fechar os áudios. Vamos restabelecer aqui. Gente, é o seguinte, vamos lá, vamos raciocinar, né? Não dá só pra gente estar falando. Lembra que a gente falou, por exemplo, uma pessoa que desmaiou, tá? Caiu no chão, desmaiou. Aí a pessoa manda, bota álcool para ela cheirar, aí a pessoa vai e acorda. Ela acordou porque ela tinha que acordar, não foi por conta do álcool, não. É porque ela voltou. Aí as pessoas... Professora, a gente bota perfume na mão e bota no nariz da pessoa e a pessoa volta na hora. Mas a pessoa voltou porque o desmaio, ele dura em torno de 1 minuto. Ai, meu Deus. Agora eu já sei, professora. Aí a pessoa tem a ideia, né, que o psicológico da pessoa, né, professora? Que voltou por conta do perfume. Mas não é, gente. É porque o desmaio dura em torno de 1 minuto. E aí ela tinha que voltar mesmo. Voltou, aí associa que foi o ato de colocar o perfume. Do mesmo jeito, a pele do tomate, o que é que vai acontecer? Vai umedecer o local? Eu tô rindo. Professor, não ia não, mulher, é sério. O negócio é sério. É porque é engraçado, os mitos são engraçados, sabe? Ai, eu tô olhando pra Marilene. Marilene, você acabou de... Porque isso é coisas, professora, que já vem de geração, entendeu? É pele de tomate, é babosa, é perfume, é álcool. Bota perfume que volta, bota álcool que volta, torna. Aí pronto. Pois Mas agora vocês têm um... Marilene, eu não posso olhar pra você, eu vou olhar pra outra pessoa. Vamos lá. A gente tem que entender o seguinte. Existem muitos mitos que estão associados. Deixa eu fechar aqui seu áudio que tá. Tem algum áudio aberto que está causando ruído. Então vamos lá. Eu entendo, gente. A gente acredita muito nas pessoas, né, que são mais velhas, que a gente tem mais experiência. Eu sei que antigamente não existia tantos recursos, né? Não existia tanto conhecimento, tanta técnica, e aí utilizava mesmo dos meios naturais para se curar, né? A cura era através de ervas, era através de origem animal, de origem vegetal. Então os recursos eram, eu não critico, tá? Eu tô brincando, eu tô rindo, até para descontrair um pouco, para a aula não ficar pesada, ser uma coisa muito tradicional, para a gente ter esse momento de descontração mesmo. Tem alguns recursos naturais que têm seu efeito. Eu não vou desmerecer isso não, até porque existem terapias alternativas que se utilizam coisas naturais. Mas realmente tem coisas que é mito, tá? Que por acreditar que, como eu falei do perfume, não é verdade. O perfume, ele vai causar essa ideia errada, né? Que a pessoa voltou porque cheirou o perfume. Não é. Simplesmente porque o episódio, né, daquele desmaio encerrou e ela voltou ao normal, tá certo? Então, como a gente estava falando do furúnculo, né? A questão da pele de tomate vai umedecer o local, vai amolecer o local, e aí vai acabar fazendo com que aquele líquido que estava ali preso numa pelezinha, mesmo que superficial, ela acabe estourando, tá? Mas qual é o risco disso aí? Ter uma contaminação. Vocês concordam comigo? Que aí pode causar uma contaminação e no lugar de melhorar, vai piorar.
a situação. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Certo? Professora, Oi. na época eu tive muito esses furuncos nas axilas. Sim. Aí fui pro médico, para dermatologista, então ela passou o sabonete e o creme, né, fórmula, né? Certo. Aí gastei muito dinheiro, muito mesmo, com esses procedimentos que ela passou e nada. Aí, um dia que eu fui pro interior, a minha avó, ela disse assim, minha filha, deixa essas coisas de lado e passe sabão de coco. Com uma semana eu fiz o tratamento de sabão de coco. Priscila, sem mentira nenhuma, professora, estourou. Minhas axilas já estavam ficando escuras. Aí com sabão de coco estourou, limpou. Até hoje, eu com 30 e poucos anos, nunca mais saiu, graças a Deus, com sabão de coco. Certo. Mas eu gastei na época, viu, com o sabonete e o creme que a dermatologista passou e nunca fiquei boa. Tá. Por isso que sempre eu fiz os procedimentos, minha avó sempre falou. Tá certo. Muito bom o remédio que ela passa. Oi, Marilene. Eu tive alguns policistos nos meus seios que foram removidos. Sim. Só que no começo apareceu, eu não sabia exatamente o que era. Eu fui para a médica, lá no, acho que é Centro Clínico ali da Mulher, no Alecrim. Certo. Aí, inclusive, uma médica especialista, ela me recomendou, sabe o quê? Sim. Aí ela me recomendou tirar aquela parte da babazinha da babosa. Sim. A laminazinha, aí congelar, tipo, botar para gelar. Sim. E colocar em cima, no local, porque tava bem vermelho meus seios. Aí eu percebi que o que tava fazendo com que melhorasse era a frieza da babosa. Sim. Entendeu? Aí eu passei a fazer a compressa com um paninho úmido, gelado, deixava no congelador um pouquinho sem pedrar, só para gelar bem. Aí eu botava em cima, foi com que melhorou mais, você acredita? Pois é. Aí depois fui para a Podi, aí procurei, fui encaminhada para a Liga, e lá o médico fez as punções. Sim. Então, eu acredito que não era a babosa que fez melhorar, e sim a frieza do gelo que esfriou, que estava vermelho, quente, inchado, entendeu? A gente tem que pensar isso. Então, se a pessoa joga uma ideia, a gente tem que ver a ideia que a pessoa jogou e saber lidar com ela para poder ver o que vai fazer, entendeu? Está ocasionando, exatamente. Não que, prestem atenção, eu não estou aqui para desmerecer os meios naturais, até porque eu disse a vocês... Existe, E outra coisa, a babosa é muito boa, a babosa para muita coisa. Não, olha, tudo que é natural tem seus benefícios, muito, e eu não vou criticar, jamais, até porque eu sou a favor, eu defendo a bandeira das terapias complementares, né, das práticas integrativas que existem, eu sempre defendi a bandeira disso, né, que são terapias que vão complementar o tratamento médico. Então, se você tem, por exemplo, se você acredita que eu vou tomar suco de laranja, eu vou tomar própolis, vai ajudar na minha imunidade? Vai. Mas às vezes é necessário você fazer o que é natural, mas ter um complemento também com o que com medicamento ou com alguma vitamina, vamos supor. Porque só aquele natural não vai atingir o valor que a gente quer. Vou dar um exemplo de vitamina D, certo? Às vezes a gente quer resolver só com coisas naturais, mas a gente tá com uma deficiência tão grande que precisa tomar um suplemento. Entendeu? Então a gente tem que ter cuidado com isso, que às vezes só o natural não vai suprir a necessidade. Tem que entrar com a terapia alopática. A alopática é justamente os medicamentos aí que a gente compra já pronto. Então, eu fiz só com o natural, deu certo, show de bola. Mas pode ter casos que não dê certo, que precise de um complemento, certo? Então, eu não tô aqui para criticar as formas naturais. A gente brincou aí por conta que realmente do perfume é um mito mesmo, tá? E aí, ter o cuidado com
essas coisas todas que eu trouxe aqui para vocês, Vick, óleo, café, né? Isso aí, gente, não coloquem, porque vai piorar, vai aumentar o risco de infecção, vai piorar a situação, vai agravar e a gente vai trazer problemas, tá? E vai acabar dificultando o trabalho do médico, tá? Então, coloquei aí, ó, nunca passe nada sobre a queimadura, álcool, pasta de dente, azeite, pomada, manteiga, óleo de cozinha, tomate, pó de café, tudo que a gente discutiu, certo? Alguma dúvida em relação ao conteúdo de hoje? Da senhora? Não. Nenhuma dúvida? Então, vamos fazer essa atividade aqui para fechar a nossa aula. Tem aí, ó, no livro, na página 55, ó. Na página 55, tem um desafio interação. Todo mundo se achou aí? Na página 55. Quem é que vai ser o leitor? Quem é que vai ler? Vamos participar aí. Sandra, eu sei que você está viajando, não se preocupe, não. Eu vou ler. O início da página 55, professora. Página 55, é o textinho aí. Desafio e interação? Isso. Fica pra ela. Eu vou ler. Tá, vamos lá. Dona Maria, uma boa senhora de 85 anos, é extremamente ativa. Durante o dia, realiza todas as suas atividades habituais. Inclusive participa de grupos da terceira idade, no centro de convivência dos idosos próximo à sua casa. Ela tem hipertensão e diabetes. Ela levanta todos os dias às 6 horas da manhã e prepara o café. Em uma manhã, ao preparar o café, esbarrou na caneca com água fervente que virou sobre o braço dela, causando uma queimadura. A cuidadora dela chegou assim que o acidente aconteceu. O que a cuidadora deve fazer como primeiros socorros nesse caso? Vamos lá. Então, gente, é o seguinte. Vocês têm aí duas situações, tá? Uma situação que foi uma queimadura que vocês viram por que tipo de fonte térmica? Né? Fonte térmica. E aí, o que é que vai acontecer? Tem duas coisas que chamou a atenção no texto para mim. Aí eu queria saber, chamou a atenção para vocês alguma coisa, tendo em vista o que a gente já estudou? Além dessa queimadura? Teve uma informação importante que foi dada no texto. Diabetes. Ela tem diabetes. Hipertensão. E diabetes, né? Hipertensão e diabetes. Eu queria trazer uma situação para vocês, que quem tem diabetes tem uma dificuldade extrema de cicatrização, certo? E ela não tem muita sensibilidade nas extremidades, tá? E aí isso pode agravar, por quê? Pode dificultar no tratamento. Então, quem tem diabetes para cicatrização vai ficar uma situação mais grave, porque demora. A recuperação é complicada. A recuperação é complicada. E aí é o que a gente tem que ter cuidado, para não infeccionar, não piorar, pelo simples fato de, muitas vezes, essa paciente, pode ser que ela nem sinta tanta dor no local dessa queimadura, por mais que seja uma queimadura de 1º e 2º grau, certo? E aí, isso vai chamar atenção para a gente em termos do tratamento. Aí tem aqui, ó. Você e seu colega deverão conversar e verificar os cuidados que o profissional deverá realizar para auxiliar a Dona Maria com a queimadura. Em seguida, deverão apresentar as conclusões a que vocês chegaram para a turma e o educador. Ao final das apresentações, toda a turma poderá realizar uma discussão focando nos cuidados necessários com o idoso
quando ele for manusear algo que possa causar um acidente doméstico. Vamos lá, vamos ter uma visão holística. O que é uma visão holística? Desde os cuidados, né, que a gente previne, até os cuidados de primeiros socorros. O que é que vocês fariam aí nessa situação? Desde a prevenção até os primeiros socorros. Toalha molhada. Vamos lá. Eu pegaria uma toalha molhada e colocaria em cima do local. Certo. Até chamar um socorro, né? Um lugar certo para socorrer a pessoa. Tá. Maria do Livramento disse a mesma coisa. Alguém Ou faria... mesmo até na água corrente, né? Enquanto chegar o socorro, né? Vamos lá. Primeira coisa, gente, antes de eu falar o que tem que ser feito, eu gostaria de ouvir mais opiniões. Primeiramente, Priscila, eu acho que a senhora não deveria estar só. Certo, show de bola. Lembra da prevenção que eu falei há pouco tempo? Então, Eliene, não foi que falou agora? Eliene falou muito bem aí. É uma pessoa idosa, ela tem cuidadora. Certo que a cuidadora só chegou no momento do acidente, mas tendo em vista essa situação, é importante que se haja uma supervisão aí, né, do que essa cuidadora está fazendo. Tem que ter alguém perto. Será que realmente ela tem condições de estar ali perto do fogo? Claro que a gente não pode impedir da idosa fazer suas coisas, né? Porque, professora, licença, porque assim, geralmente essas pessoas idosas da idade dela aqui, né, que eu tô vendo aqui no quadro, né, eu lembro muito que a minha avó, ela chegou aos 90 anos, e ela sempre é uma pessoa muito teimosa. A gente dizia, mãe, faz isso, volta, tal e tal. Só que ela dizia, minha filha, se eu ficar parada, eu vou morrer mais rápido, porque para elas são tipo uma terapia, entendeu? Para uma distração para ela. Ela fazia varrer o quintal, lavar a louça, e ela tinha neto, tinha as filhas, mas ela não queria ficar parada, sempre ela queria estar fazendo alguma coisa. E aí? Então, para mim, eu vejo, do meu ponto de vista, uma terapia para ela mesma, entendeu? Aí daí que ela não deveria ficar só, sim, fazer seu ato, suas atividades, mas alguém do lado. Na observação, isso realmente é verdade. Camila, mas eu acredito que é a questão de saber conduzir. Eu tô dizendo assim, professora, mesmo ela sendo... Deixar ela à vontade e saber conduzir a situação. Vamos lá, Beatriz, eu ouvi mais ou menos o que você falou, que teve uma hora que cortou. Mas deixe Camila falar agora e aí eu concluo com a fala de todos vocês. Tipo assim, vou pegar um pouquinho do que cada um falou e chegar numa conclusão. Vai, Camila. Eu falei assim, por mais que ela seja, né, por mais que o idoso seja teimoso, queira fazer as coisas, mas tem sempre que ter uma pessoa para supervisionar ali, prestar atenção, estar perto, para se chegar a ocorrer alguma coisa, a gente já dá de prontidão, né? Certo. Mas alguém teria alguma estratégia para resolver essa solução aí, sem vamos lá, evitar objetos que possam ocasionar acidentes, certo? No caso, ela se queimou. Então, alguém teria alguma estratégia para, não, tendo em vista que vocês falaram, que é muito importante a gente manter a atividade dos idosos, manter eles ativos, mas ao mesmo tempo prevenindo ele de certos acidentes, o que é que vocês poderiam ter como estratégia aí? É esse olhar que eu quero que vocês tenham, enquanto cuidadores. Ficar do lado, sempre do lado do paciente, acompanhando dele passo a passo, né? Certo. Mais alguém? Tirar da redor dele o que possa causar algum acidente, né? Certo. Sabe qual a dica que eu dou? Né? Seria a minha estratégia.
Para a gente não impedir essa atividade, a gente não pode estar tirando a autonomia do idoso, né? A gente fala muito isso. A gente não pode tirar a autonomia, deixar ele inválido, simplesmente fazer com que ele não tenha mais nenhuma atividade. A gente pode entrar num acordo, né? Deixar ele iniciar o processo. Ela não estava fazendo café? Pensei nisso. Pronto. Prepara o café, vai lá, coloca o pó, faz tudo. Mas na hora de pegar a parte quente, eu iria entrar em ação. Por quê, gente? Em se tratando de pessoas idosas, não tem mais o mesmo equilíbrio, não tem mais a mesma visão, não tem mais a mesma audição, não tem mais o mesmo controle dos movimentos. E tudo isso pode estar trazendo aí um grande acidente. Então, essa seria a estratégia que eu pensei. Beatriz, pode falar, Beatriz. Mas aí não estaria invalidando do mesmo jeito. Mas aí não estaria invalidando do mesmo jeito o idoso, não, porque assim, eu vejo muitos idosos no interior, principalmente, pela minha família, eu sei de lá, eu conheço muitos idosos de lá, que eles são muito ativos. Então fazem tipo de tudo em casa. E se alguém quiser fazer, vai dar brabo. É um problema bem grande, bem considerável, assim. Então, só um minuto. Parou! Então, eu acho que deveria também pensar em outros tipos de estratégias, não só isso, porque eles vão se sentir invalidados, sim. Eu pego o exemplo que eu tive com meu avô. Ele veio morar em Natal, uma época. Eu passava amanhã e à tarde na casa dele, ajudando ele e minha avó. Agora é hora de dividir os pães. Mais ele do que minha avó, porque minha avó trabalhava. Que é outra questão, ela também não parava quieta, só que ela não conseguia fazer as coisas de casa. Então ela ia para a rua para fazer as coisas na rua. Sim. Pronto. Beatriz, eu super entendo. E acho que realmente... Ela trabalhar diretamente com o governo, com prefeitura, enfim. E meu avô não gostava, por exemplo, que eu lavasse a louça ou que eu fizesse um café, que ele gostava de fazer. Eu entendo, Beatriz, eu entendo perfeitamente e sei que vai ser um desafio realmente que vocês, cuidadores, vão estar enfrentando. Porque eu acho que esse é o maior desafio, lidar com a família e lidar mesmo com as limitações do idoso. Mas isso é um processo que a gente vai conquistando, tá? Mas que a gente tem que pensar sempre no bem-estar e saúde do idoso. Por exemplo, foi nessa turma que a gente falou sobre queda, que a paciente trouxe a situação de que 1 minuto que saiu, a paciente caiu no chão porque ela não queria. Acho que foi Camila, não foi, Camila? Foi. Pronto. Você entende que é algo que a gente não pode tá permitindo o idoso ter o posicionamento dele. Porque eu sei que ele não quer que coloque a grade. Mas eu vou ter que fazer. Porque foi nesse respeitar o posicionamento dele que aconteceu um acidente. Né? Então, assim, é um desafio que a gente vai estar enfrentando e que isso é um processo. A gente não vai conquistar de início, não. Eu acho que cada dia é uma etapa nova. É só uma conversa. Tudo, eu acho que tudo, através do diálogo, tudo se consegue se resolver. É difícil, porque tem, são pessoas mais idosas, são pessoas que... Exatamente. Então, assim, realmente é complicado. Mas eu acho que uma boa conversa, um bom diálogo, você consegue limitar essas pessoas. Com jeitinho. Tudo é com jeitinho. Sim. Com muita Professora, paciência, sem ser muito invasiva. Tipo assim,
Não, olha, deixa eu fazer, deixa que isso aqui é muito perigoso. Já chegar assim, é como se disse, e eu não presto pra nada, não? Eu não sirvo pra nada, eu sei fazer professora. Isso, né? Viu, professora? Era que nem eu falava, às vezes minha avó, né, dizia, vamos fazer o seguinte, a senhora faz isso, eu faço aquilo. Ela vai ficar com o olho assim, sabe? Mas por quê? Você não quer que eu faça? Assim, não, mas eu faço isso, a senhora faz sempre. Eu pegava a parte mais pesada e eu deixava ela, tipo, tá entendendo? Na parte maneira. Sim. Mas ela já ficava com a orelha em pé. Não, é porque você não quer que eu faça nada, que não sei o quê, que eu fico só sentada, meus pés ficam inchados. Aí, pronto, você pegava a vassourinha, varria o quintal, fazia essas coisas. Pra ela ali era um divertimento. Exatamente. Quando ela era viva. Mas é isso. Professora, não sei se a senhora vai concordar comigo. Eu acho, assim, bem relativo, sabe? Essas coisas, tipo assim, por mais que você tenha maiores cuidados, por exemplo, uma criança, a gente fica ali 24 horas de olho numa criança. E mesmo assim ela chega até se acidentar debaixo do seu nariz. Claro, é isso tá que eu Então, eu acho ia isso concluir. bem relativo. Era isso que eu concluí. Às vezes é inevitável. A gente cuida, tem atenção, mas é um detalhe, é um piscar de olhos, é um movimento que a gente dá e acontece o acidente. Porém, um segundo. Às vezes, é nesse acidente que a gente consegue, muitas vezes, modificar algumas coisas, né? Porque viu que aconteceu aquele acidente e é a partir daí que a gente pode entrar com argumentos. Né? Vamos fazer quando você faz isso, mas deixa eu fazer isso aqui para evitar que a senhora se queime, né? Às vezes não precisa nem dizer isso para ela não achar que não vou me queimar não, pelo amor de Deus, foi um acidente. Então, é com jeitinho, gente, mas o que a gente puder fazer para prevenir, a gente precisa fazer, tá? Por mais que seja difícil, por mais que seja desafiador, mas eu acho que tudo na vida da gente é desafiador. Então, é paciência, é sabedoria, né, para conseguir lidar com essas situações. Essa profissão de vocês é uma profissão que eu digo que é uma missão. E é uma missão que requer muita paciência e muitos desafios que vocês vão enfrentar. Então, mas eu tô querendo que vocês tenham esse olhar, não tirar tudo, porque precisa ter autonomia, sim. Até porque se a gente retira tudo, eles realmente morrem mais cedo, que é essa história eles ficam tristes, entram em depressão e aí vai realmente atrofiando, vai ficando inválido. Tá? Então a gente não pode tirar autonomia, mas a gente pode diminuir esse trabalho. Aquele trabalho que era muito pesado, ele pode continuar, sendo que de forma mais leve, tá? Com a supervisão, com o olhar, né? Uma pessoa do lado acompanhando. Então, assim, é essa situação de prevenção que eu quero que vocês tenham cuidado. Passando essa situação de prevenção, o acidente aconteceu, chegou lá na hora, o que é que vocês têm que fazer? Vocês disseram que precisava colocar um pano molhado ou até mesmo resfriar o local. Água corrente. Primeira coisa que eu tenho que avaliar, gente, antes de qualquer coisa de primeiros socorros, é uma avaliação rápida, questão de segundos. Qual o grau da queimadura? Antes de qualquer coisa, tá? Então, é uma queimadura de primeiro grau, joga na água corrente mesmo, resfria o local, que evita até de criar uma bolha, certo? É uma situação mais grave, eu preciso recorrer à assistência médica urgente, certo? Então, essa avaliação é necessária para a gente tomar as medidas. Sabe por que eu estou falando isso? Porque se for uma queimadura de segundo grau, que tem bolha, se você colocar um pano molhado em cima, vocês concordam comigo que pode estar estourando a bolha e agravando a situação? Sim. Então, por isso que eu digo que tem que ter essa avaliação prévia. Olha como é importante
Hoje eu tô pensando assim, né? Mas assim, tipo, hoje eu tô vendo com outros olhos. Isso. Mas a partir do momento que a minha filha teve a queimadura, a tendência, assim, tipo, só jogar dentro da água e não saber a gravidade do que realmente estava acontecendo ou ia acontecer. Eu não tinha essa visão. Tá hoje vendo? eu já não tenho mais coragem de fazer isso. Perfeito. Então, olha como é importante a gente, olha a nossa aula, como ela foi conduzida. A gente entendeu o processo normal da pele, qual é a anatomia da pele. Depois a gente falou da pele sendo comprometida por uma queimadura. Não foi? A gente analisou essas queimaduras por fonte, por profundidade, que é o grau da queimadura, e depois a gente veio com os cuidados imediatos, depois o tratamento, e agora a gente fecha com uma situação, né, que aconteceu, tendo em vista o papel do cuidador. Então, a gente analisou a prevenção e finalizamos com a questão dos primeiros socorros. Olha como é importante o Professora, Oi. a senhora conhece a pomada Bezevite? Sim. Ela serve para assaduras, né, e para queimadura, é isso? Vamos lá. É o que eu estou dizendo. O tratamento é ideal que o médico que diga como é que vai ser realizado. Porque não adianta eu chegar com uma pomada para assadura, mas for uma situação mais grave. Não vai resolver. Mas o primeiro grau, né? A queimadura do primeiro grau. Primeiro grau, resfriar o local e resfriar o local. Pronto, uma vez eu fiz isso já. A queimadura, aí veio o primeiro grau, aí pós a água, e pós a água veio a pomada, essa Bezevite. Ela vai ajudar, tá? Ela pode ajudar, tá certo? Porque é uma queimadura, que fica no aspecto de assadura e que pode acelerar o processo do tratamento, tá certo? Lembrando que é tratamento isso aí, mas qual é a situação de primeiros socorros? Água, tá? Resfriar o local, que fique bem claro. O tratamento é uma coisa e a situação imediata é outra, tá? Vocês conseguiram, gente, acompanhar direitinho a aula? Sim. Conseguiram a gente terminar essa aula com a outra visão? Professora, eu me mudei, certo? Então, passei 6 dias sem internet, pois o rapaz teve dificuldade de fazer a transferência da minha internet. Certo. Aí eu quero saber se eu fiquei com falta, só que eu falei com a Rafaela, ela pediu para mim fazer o acompanhamento nas aulas seguintes, para mim fazer as respostas. A aula gravada. Só que eu não consegui, não. Então, no caso, eu fiquei com uma falta, não foi isso? Tem uma falta aqui. Viu? Veja com as meninas do CRA. Rafaela é do financeiro. Fale com as meninas do CRA. Não, foi Rafaela, não. Foi. Esqueci o nome dela agora. Jéssica, que me atendeu. Ismênia. A Jéssica. Certo. Foi a Jéssica. Fale com ela hoje para ver a sua situação. Porque no grupo é muita coisa, entendeu? Aí para me procurar, para fazer isso, fazer ela manda no privado, tá entendendo? Para vocês. Ok, então. Oi, Beatriz, pode falar. Pode sair da aula? Não, peraí. Não. Tira uma dúvida. Beatriz. No ano passado, eu estava viajando, retornando ao Natal, e gostaria de saber se foi computado as minhas respostas. Você certo. enviou a resposta e aí retira a pauta, certo? Deu para ouvir? Quando você enviou as respostas, aí automaticamente retira a Deu, pauta. Sim. Tá cortando a sua internet. Entendi. Mas eu acho que deu para entender, não foi?
Pronto. Vamos lá. Vou fazer a Priscila, chamada. terminou esse assunto? Terminou. Vou fazer a Esse chamada. assunto foi encerrado? Terminou. Vou fazer a chamada. Oi, Helene. No finalzinho, Priscila, não sai não, que eu quero fazer aquela dúvida de manhã, eu tenho o nome do remédio pra gente conversar, Tá por favor. certo, tá bom. Eu vou fazer a chamada agora, tá? Vamos lá, Ana Cláudia está presente. Angélica está presente também. Bárbara. Não. Beatriz está presente. Camila. Presente. Tá aqui, professor. Certo. Minha hora, hein? Deise. Tô aqui, presente. Priscila, tô com quantas faltas aí, hein? Olha, Deise, eu não tenho como ver de fato, porque eu computei as que vocês não veem presencialmente, ou online, que foi a aula passada e a retrasada. Aí você enviou as respostas? Enviei as duas atividades. Pronto, então eu fiz. Aí contabiliza, certo? Obrigada. É porque aqui a minha pauta não está atualizada, mas se você enviou as respostas no dia, no prazo, aí automaticamente já contabiliza. Tá certo. Viu? Obrigada. Nada. Eliene tá presente. Francisca também tá presente. Francisco também tá presente. Gabriela.